Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Art Talks. Aos que estão cá connosco e aos que nos estão a acompanhar online também. Esta é a quinta edição do Art Talks. Hoje vamos ter connosco a Ana Pérez Quiroga e o curador associado João Silvério. Vão falar um bocadinho sobre o percurso, o processo artístico da Ana Pérez Quiroga e vou fazer-vos só aqui uma breve nota biográfica sobre a artista, que é artista visual e performer, doutorado em arte contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, um mestrado em artes visuais intermédias da Universidade de Évora, é licenciado em escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e tem ainda o curso avançado de Artes Plásticas do Arco. É investigadora do CHAIA, Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, onde se encontra a fazer um pós-doutoramento. João Silvério, curador associado da Fundação PLMJ, é mestre em estudos curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, curador associado da coleção de arte contemporânea da Fundação PLMJ, curador e tutor no projeto Rama, Residências para Artistas, na Maceira, e inicia a sua atividade como curador independente em 2003 e cria o projeto independente MT Cube em outubro de 2007, que tem apresentado projetos de artistas, designers e arquitetos. Gostava só de relembrar que no final da conversa vai haver um período de 15 minutos para Q&A e sem mais demoras vou passar-vos a palavra e desejo-vos uma boa conversa. Obrigada, Tia. Ana, boa tarde. Bem-vinda à Fundação PLMJ, aos nossos Art Talks e muito obrigado por teres aceito e por estares aqui. Obrigada, João. Na sequência da nota curricular que o Tiago estava a ler, a nossa colaboração do MT Cube, há uns anos atrás, é uma das primeiras em que colaboramos. E nesse âmbito já decorria um processo de trabalho que tu tens vindo a explorar ao longo do tempo, que tu intitulaste e que neste momento se tornou qualquer coisa que te reconhece através da expressão e do conceito, eu diria, do breviário do cotidiano. A obra da Fundação PLMJ, a obra que pertence à coleção da tua autoria, é uma obra que tem, inclusive, algumas marcas fortes, algumas marcas de tensão, eu diria quase acidental, mas social, inscritas nas suas matérias, que muito nos dão um trabalho, felizmente, a cuidar pela incisão e pelo estilhaçar dos vidros. Qual é a narrativa, a história, mas o processo que está ligado a esta obra e que depois nos permitirá partir para outros processos que tu desenvolves sobre esta linha do teu cotidiano e de outros cotidianos que tu agregas ao teu cotidiano. Então, olá, viva a todos, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui em presença, a vossa presença e na presença de quem nos está no online. E é uma grande felicidade eu tenho de estar nesta coleção da Fundação PLMJ com esta peça. Esta peça chama-se 6 berlindes, 3 vidros desculpem, estou aqui a abrir uma coisa que não está certa. É 6 berlindes, 2 vidros e 6 buracos mesmo. É o título da obra e eu passava a mostrar-vos a fotografia. Sim, eu gostaria de vermos a imagem da peça. E ela como o João Silvério estava a contar, eu trabalho sobre o cotidiano, na verdade, acontecimentos do cotidiano, em grande maioria do meu trabalho, parte deste pressuposto do cotidiano. E este acontecimento é o meu antigo ateliê, é um ateliê camarário num bairro de inserção social, no Rego. Ou seja, o prédio é camarário. Hoje em dia está a coleção de arte contemporânea com a Fundação da Graça Carmona e Costa e com a Câmara Municipal de Lisboa, está aí assim, portanto ficou com o prédio todo.
mas nós estávamos, o antigo ateliê da Ana Vieira era por baixo de mim e eu tinha o último andar. Nesse último andar, e à minha frente tenho um outro bloco de apartamentos e em termos genéricos são habitados maioritariamente pela etnia cigana. E eu tenho fobia ao escuro. Imaginem, quando fecharam aqui estas janelas, ficou muito melhor para vermos todos, mas achava que com aquela luz era muito mais bonito. E de repente eu deixava sempre as minhas janelas do ateliê, as persianas abertas. E um dia chego e vejo uma coisa extraordinária que vou passar a mostrar-vos. Isto é a peça como depois acabou aqui e foi concebida assim. Mas mostro-vos uma fotografia de um dos vidros com esta perfuração. São os vidros da janela. Da janela. Antes da peça se acontecer. Chamo imediatamente a polícia. Vêm estes dois agentes e veem a quantidade de estilo. Na verdade, eu tenho 6 buracos nos vidros. E por isso se chama 6 buracos. E de repente, enquanto eu chamo a polícia e percebo o que é que me aconteceu, de repente começo a olhar com mais atenção e reparo em berlindes de vidro que estavam na varanda e dentro do meu ateliê. E eu não estou a acreditar que me partiram os vidros com berlindes. Então, a polícia vem e eu explico muito, de forma muito ativa, não é assim? A dizer, senhores agentes, isto foi com berlindes, veem? São estas peças. E eles, nem pensar. Isto não é nada berlindes. Isto são balas. E pior. Então, eu tenho uma outra, agora não se consegue, tenho imensa pena, porque eu faço sempre fotografias de tudo e mais alguma coisa, mas esta, só para verem que diametralmente oposta, portanto, as janelas estão à frente deste sofá, o ateliê não é assim muito grande, tem 3 metros, nesta altura tinha 3 metros, e, como veem, aqui em cima do sofá tem um pano. Um grande tela que eu trabalho. Sim. Estas grandes telas têm 3,25 metros. E então não é que eu vejo os 2 agentes irem diretos ao pano e levantarem o pano para ver se estavam lá uns furos. E não estavam. E não estavam. E eles? E não estão cá. E eu? Sim, é os berlindes. Não queriam acreditar. Há qualquer coisa de absurdo nessa situação. Mas pronto. Então, era preciso ir reclamar isto. Depois lá finalmente se concentraram e acreditaram. E então diziam um para o outro, isto foi com fisgas. Portanto, não é uma fisga, conseguiu furar e penetrar penetrar estes vidros que estão então aqui e que fazem este estilhaçar. Uhum. E eu fui depois fazer a participação à polícia, claro, ao posto. Fiz ainda esta brochura, esta peça é de 2012, onde eu conto esta história. É um domingo, dia 26 de fevereiro de 2012, 4h15 da tarde. Fui ao ateliê buscar uma peça, e conto mais ou menos, os agentes sugeriram-me então que apresentasse queixa. E assim, segui-los no meu carro até à esquadra, onde tive que esperar cerca de 30 minutos, depois para uma outra pessoa estava a ser ouvida, o agente que me recebeu a participação da ocorrência, primeiro tirando notas num papel, assim como os dados de identificação individual e a morada, e só depois começou a escrever no computador. Isto, estão a ver, é tudo uma... Eu penso que nós temos esta ideia, talvez um pouco caricata, dos espaços onde estão a polícia, não é?
Portanto, tu vais à polícia participar e tudo se torna um pouco... Tudo é um processo moroso, altamente burocrático. Mas eu não quis acreditar que em 2012, apesar de tudo, alguém tirava apontamentos à mão para depois escrever num computador. Não é? É uma coisa... E ele não era assim tão velho, a pessoa. Portanto, há aqui ainda um processo... Alguém que ainda escrevia à mão, que portanto já quase não escreve à mão. Sim, e que ainda... É interessante, porque nós apercebemos... Isto, de maneira nenhuma, eu não estou aqui numa crítica ao nosso sistema policial declarado, não é? Mas há uma quantidade de coisas que nós temos que articular de formas diferentes. Ou seja, é como se fosse Esta peça também representa exatamente isso. É um mundo antigo a lutar com um novo mundo da... Mas eu ia falar nisso, que é nessa transição entre inclusive práticas, hábitos, costumes, mas também meios. Claro, Eu acho que nós também caricaturamos muitas vezes algumas instituições públicas, também nos servem de uma forma dificultosa, eu acho que cada vez menos, as coisas vão melhorando, mas tem aqui uma certa transição. Pegando um pouco no que tu estás a dizer, desse ponto de vista... Vou outra vez a peça. A peça, isso era importante mostrar a peça agora para falarmos não só em termos de composição, como numa questão que é aparentemente uma questão formal, mas tu emolduras cada um dos vídeos que são testemunho e objeto do acontecimento e emolduras separadamente os documentos, facsímiles dos documentos, leia-se, e os 6 berlindes. Sim. Exatamente. E molduras numa forma que as peças, no teu caso, muitas vezes, diferenças de aberturas em janelas de passe-partout, reúnes uma série de elementos e, neste caso, autonomizas os diversos elementos com escalas diferentes e meios diferentes. Temos vidro, papel e temos berlinde, que é vidro também, não é? Sim, pronto. Ou seja, do ponto de vista da concepção da peça, porque é que a concepção da peça é assim e não eu respeitei, o que me interessava, pronto, em termos formais, não é? Agora, em termos formais, como é que os vidros são exatamente deste tamanho, portanto, tem uma moldura à volta em alumínio, portanto, eu o que fiz foi retirar aqueles vidros, sanduichá-los e para que eles não se... Portanto, nós já desmoldurámos e remoldurámos e achámos bastante interessante e bastante estimulante o cuidado para ter com... porque aqui isto tudo está frágil, não é? Portanto, eles foram ensanduichados, mas mantiveram a sua forma ou as suas dimensões. E interessou-me depois criar, na verdade, a moldura é uma moldura em alumínio e que mantém a mesma dimensão dos vidros. Repliquei, neste caso, onde estão estes documentos da polícia, o indivíduo que depois, o vidraceiro que me foi lá colocar o vidro, e ainda o terceiro elemento é um postal que recebo em casa a dizer que o assunto, não se chama assunto, pois não, chama-se o ato, este acontecimento tinha sido arquivado, pronto, porque não há provas. Arquivaram o processo. Arquivaram o processo e recebi então esse... Não se sabe onde é que estaria o David do tal Golias, tu eras o Golias e o David podia estar na janela em frente, ou podia estar lá em baixo, ou podia estar... Não, eu penso que isto era mesmo, não tinha, e vê-se, em termos de perícia balística, não é? De trajetória, que quem atirou tem de estar em linha reta com o meu ateliê. Portanto, é um indivíduo qualquer que está no terceiro andar. Portanto, era fácil chegar lá acima e dizer, desculpe, está aqui prova provada, não é? Que não tem ângulo nenhum. Portanto, de um certo ponto de vista, e isto não temos essa documentação aqui, embora esteja online, esta tua peça tem uma certa proximidade com a peça que nós fizemos em colaboração no projeto Empty Cube, já lá vão uns bons anos. Que é o falso golpe da bicicleta, sobre o qual não vamos falar muito, porque não há imagens para ver, mas também havia documentação, não só do cadeado que teve de ser cortado, da bicicleta que desapareceu. Isto passa-se do outro lado do mundo, na China, onde tu tens ligações, inclusive, de projetos de trabalho que foram aí realizados, mas tudo isto são práticas, acontecimentos, episódios, parecem aparentemente episódios que
na exposição que tu realizaste na Fundação EDP, se constituíram como lugar de habitação, lugar de experiência, lugar de acontecimentos e de partilha, inclusive para dormir ou tomar banho. Portanto, era uma casa dentro de um museu, não será um projeto inédito na arte contemporânea, mas é um dos poucos projetos que tem esse lado relacional que se passa 24 horas dentro do museu, portanto, para lá da hora de abertura e do fecho, da manutenção que é feita provavelmente de noite ou outras situações, e era importante falarmos aqui um pouco com, digamos, com o apoio de algumas imagens desse projeto que entre o arquivo que tu também vieste a apresentar na exposição que fizeste no arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, mas aqui do ponto de vista vivencial, enquanto aqui, através destas peças, nos relatas uma série de acontecimentos, relatas e depois obrigas a uma certa reflexão sobre um modus vivendi, digamos assim. Este breviário do cotidiano foi um breviário de várias pessoas, de muita gente. Eu próprio tive para ir ficar, não fiquei, depois arrependi-me, mas não fiquei e passou. A vida é assim. Portanto... 2017, bom, eu tinha feito como tese de doutoramento um trabalho de reflexão sobre a minha casa enquanto espaço artístico. E como vos disse, eu faço uma reflexão grande sobre o que acontece no dia a dia, não é? Há aqui uma ideia de um cotidiano e, na verdade, como é que se performatiza o cotidiano? Eu compreendi que nós performatizamos o cotidiano através de objetos, mas que esses objetos nunca são, na verdade, objetos vazios, ou seja, que tenham já um grau zero do objeto, não é? Nós escolhemos e elegemos uma caneta, por exemplo, e eu não tenho só a caneta. Na verdade, eu quando vou a uma loja, é um exemplo, como poderia dar outros, quando vou a uma loja eu elejo, por exemplo, se quer uma caneta, neste caso é uma Futura, portanto tem uma ponta que não é as esferas, não é? Portanto, mas depois, para além de mais, tem uma forma, depois, além dessa forma, tem uma cor e sucessivamente. E nós vamos elegendo coisas, não é? Nesse sentido, nós não temos essa ideia platónica do cão ou do coisa assim, porque, na verdade, quando elegemos um cão, nós sabemos ser a raça, não é? Ou então sem raça, mas de qualquer maneira o cão já é um cão que se materializa em alguma coisa. Bom, nesse sentido, e ainda voltando ao meu doutoramento, estavas a dizer uma coisa que eu achei muito, muito interessante e que quero falar sobre isso, que é, não sendo um trabalho sobre as pessoas ficarem a dormir num museu, obviamente, ou a reflexão sobre artistas que refletem sobre o espaço da casa, eu consegui encontrar cerca de 50 artistas verdadeiramente importantes para mim que trabalharam estas temáticas. E então eu realmente senti que eu era, no fundo, fazia parte de uma linhagem que está a trabalhar estas problemáticas. E isso interessou-me de tal maneira, e quanto mais eu lia, quanto mais investigava sobre estes artistas e mais investigava sobre a minha prática, eu percebi que realmente era mesmo uma coisa, um tema que eu queria explorar. Neste sentido, como é que nós performatizamos a vida? E então, esse pequeno aspecto que não damos muito valor, na verdade, mas que é essencial, é porque a casa é talvez o sítio onde nós conseguimos, de alguma forma, despir-nos, não é? Do que fazemos de uma outra persona que está fora da porta de casa. Daí a relação entre o público, sim, o espaço público e o privado, exatamente. O espaço da intimidade, que o privado pode não ser sempre o espaço de intimidade, que geralmente há um sinal igual, eu não sei se é exatamente igual. E isso é o que me interessou trabalhar, era onde é que o público e o privado se encontram, ou que fazem essa baliza, ou ainda mais essa ideia de a hospitalidade, de quando se recebe, não é? Nós recebemos alguém e
que vai à nossa casa. E essas são formas de interação social. Eu consegui perceber que fazemos de tal maneira, tão maquinalmente, que não nos apercebemos do que estamos a fazer. Mas são milénios de cultura que estão por trás dessa hospitalidade e também dessa, não só hospitalidade, mas dentro mesmo da hospitalidade, onde é que para, onde é que está a fronteira entre o público, não é? Entre o espaço mais íntimo e o espaço em que tu podes abrir. E por isso mesmo nós temos nas divisões das casas, e até quando chega à arquitetura contemporânea, ainda continuamos a ter um espaço que é o abre a porta de entrada, nós podemos ter ou não um hall, e desse hall passa para um espaço que é a sala, não é? Nós não entramos diretamente para o quarto de dormir. Eventualmente podemos entrar diretamente para a cozinha hoje em dia, mas que não era, até formas anteriores de arquitetura, não era o sítio para onde se faz. Mas também me interessava refletir uma outra coisa, que é o espaço da casa, habitualmente, é também as paredes, não é, que confinam o espaço da mulher. E isso, como é que eu, enquanto mulher, artista, estava a refletir para um espaço em que tinha sido sempre, de alguma forma, opressora. E o que eu entendi, e por isso mesmo também uma parte do meu doutoramento materializou-se porque eu fiz um website, e nesse website eu fiz um grande catálogo de tudo o que eu possuo em casa. Tudo. Não, a única coisa que eu não trabalhei foram os perecíveis. Pronto, género, o arroz e a massa não pus. Mas eu ainda consegui pensar. Comeste-os. Ajudou a alimentar o processo de doutoramento. Isto é de tal maneira tão complexo fazer uma coisa dessas, que cada vez que entra uma coisa em minha casa, eu penso sempre, não preciso de mais nada, ponto número 1, porque tenho de fotografar, não é? E depois também já não cabe mais nada. Bom, mas isso leva-nos a uma outra questão que é super importante para mim, que é a responsabilidade daquilo que nós possuímos enquanto detentores dos objetos. Essa responsabilidade é de tal maneira. E isso, não é que eu não tivesse isso assimilado, mas no momento em que eu comecei a fazer esse grande inventário, eu apercebi-me de que eu era responsável por aquilo, não é? Eu atribuía, imaginem, um objeto como uma garrafa, eu fotografo, no fundo tenho uma ficha de apresentação do objeto, mas eu também lhe atribuo-lhe uma colocação, uma descrição, uma colocação é na casa e atribuo-lhe um valor. E isso interessa-me porquê? Porque, de repente, ao atribuir um valor numa sociedade como a nossa, não é neoliberal, é como se eu, de repente, eu sentisse-me com a máxima das responsabilidades para que depois, a seguir, se isso tem um valor, se eu atribuo um valor, obviamente que ela tem um valor, mas então nós não podemos deitar fora. Não são coisas que se possam descartar. Portanto, eu ia precisamente dizer isso. Ou seja, isso opõe-se à lógica e à prática e ao estímulo que recebemos de fora para substituir objetos que têm uma função semelhante ou têm mais um ou dois formas de funcionar. Portanto, isso pode nos levar a pensar na economia circular, uma série de mas até no sentido em que, de repente, estamos a ser bombardeados. Obviamente que nós queremos o último, não é? O último modelo do carro, o último modelo do telemóvel, o último modelo do computador. Queremos disso, obviamente. Porque as coisas têm uma obsolência e deixam de fazer sentido e, de repente, o primeiro modelo do iPhone já não funciona, não é? E, portanto, há uma necessidade de fazermos esses upgrades. Mas depois não há uma necessidade de fazermos upgrades, por exemplo, não sei, aos sofás, não é? Porque devemos de mudar de sofás? Os nossos sofás podem ficar ali eternamente. Ou compô-los. É nesse sentido. Há coisas que se mantêm, não é? Há uma manutenção. É claro que nós somos... Desculpe interromper, consideras isso como uma atitude, não vou dizer um ato, mas como uma atitude política? Obviamente que é tudo político, claro. Obviamente, não é? Porque no sentido em que
por um lado, estás a ser profundamente estimulado para comprar, mudar a roupa, mudar a casa, não é? O IKEA conseguiu fazer coisas extraordinárias, como de repente as pessoas estão já num processo de trocar as coisas com uma brevidade tão grande. Porque no momento em que nós pensamos através de um poder de compra e de um dinheiro que fazemos uma troca, então tudo também se torna muito mais fácil, não é? Se te disserem, então mas porquê que não compram um copo? Então, mas também só custa 2 cêntimos, estás a ver? Mas também não é um copo no sentido mais vernacular, é um copo que é concebido por designers. Sim, que com habitualmente, certeza. durante um largo período de tempo, eram associados a peças, diríamos, quase exclusivas, e depois que se foram... Eu tenho às vezes dificuldade com o termo democratizando, não pela indexação à democracia, mas porque eu acho que é uma generalização e não é propriamente um processo... é um processo de acesso generalizado que eu prefiro usar esse termo. Mas é assim, mas são designers que fazem, Não, inclusive, as cadeiras... Está bem, então, mas o design vem desde... Não é preciso chegarmos à Bauhaus. Quer dizer, a ideia do design é massificar a produção e tornar uma produção barata, não é? Portanto, isso temos a massificação do objeto ou temos um objeto feito de uma forma tradicional e artesanal. Obviamente que feito com a mão é muitíssimo mais caro, já sabemos, do que uma coisa feita numa máquina. E há muito menos acesso, porque há muito menos acesso. Portanto, quando falavas da democratização, obviamente que o design vem democratizar o consumo, não é? Como de tal maneira que o IKEA veio democratizar um decor, um interesse no interior. E isto tudo eu depois volto e procuro o website, só para ficarmos a falar, a ver o que é que... de que é que eu estou a falar, quando estava a falar deste meu projeto de doutoramento, que é um projeto artístico, mas o que o João Silvério me estava a perguntar era o que é que eu fiz para o mate. E então, eu tive a sorte, isto já é um interior, vou pôr assim um bocadinho maior, desculpem, aqui para aqui, é o interior do habitáculo que eu construí, e tudo o que vê fui eu que desenhei, na verdade. Obviamente que o colchão lá embaixo, aqui da cama, não desenhei, foi uma permuta. Vou só... Mas inclusive as obras que estão na parede são obras da tua autoria. Tudo. Os sofás eu sei que foram desenhados por ti. Sim. Vi aqui esta cama, que é uma cama rebatível, depois entra e faz uma ideia. Tem aqui no fundo, um espaço de cozinha. Refeição, sim. De refeição. Aqui o espaço, pronto, um contador, desenhei. Estes vidros que está aqui em cima. Que eu tanto cobicei. Que tu tanto cobicei. Esperem, deixem-me só apagar aqui, fechar aqui umas quantas janelas e mostrar-vos o espaço exterior. Pronto. E este espaço exterior, a ideia, quem fez a curadoria deste projeto foi Pedro Gadanho, era diretor do MAT nesta época, e na verdade deu-me carta branca, mas que, pronto, ele interessou-se de tal maneira pelo meu doutoramento que ele, no fundo, foi ele que quase disse, não, a ideia é fazermos uma casa dentro do museu. Mas que as pessoas pudessem ficar, na verdade, a viver. Não representar uma casa, mas fazer uma casa de facto. Viver uma casa. E porque isto tinha exatamente com essa ideia também que o meu site tem, que é a performatividade, voltando outra vez à performatividade do cotidiano, através dos objetos. Era importante que as pessoas não pensassem que isto era um objeto por si, mas um objeto em que era performatizado, não é? Tudo era performatizado. As pessoas dormiam aqui, fiz um open call internacional,
para profissionais do campo artístico, mas vieram músicos, filósofos, cineastas de várias partes do mundo e ficavam durante 48 horas. E a exposição durou 6 meses, mas esta parte, no fundo, das estadias era só durante 3 meses. Ok, mesmo assim é bastante Sim, tempo. imenso, imenso, imenso. A graça disto tudo foi que as pessoas se inscreviam através do Airbnb, que ainda era melhor, não é? Portanto, isto era tudo uma ironia sobre a ironia. Quer dizer, não é bem a ironia, só ironia. É como é que estas plataformas económicas nos permitem utilizar no campo artístico, não é? Portanto, nós, enquanto artistas, não podemos estar separados de uma realidade. Portanto, eu estava a utilizar todas essas ferramentas que me estão aqui ao lado, não é? Para no fundo, colocar em vida, não é? Colocar para que seja performatizado isto. O que é que eu criei? Esta sala é uma sala que habitualmente no MAT se utiliza para muito mais para vídeo. E, na verdade, ela estava preta e eu tive que a voltar a pôr preta. Não me interessava absolutamente nada disso. O que me interessava era criar uma casa e criar um jardim. E a ideia era que, como veem, isto são 14 tons de azul e ela faz nessas paredes, portanto, essa caixa verde que estão a ver é o invólucro, o habitáculo, não é? E tudo isto não tem absolutamente nada luz natural. É tudo criado através destes... pedi ao Daniel Worm, com ele desenhámos... A luz. Sim, a luz, para que isto se tornasse... enfim, tivesse aqui um movimento que pudesse parecer, não é? Depois ela apaga à noite e só fica de dentro as luzes dos candeeiros e as pessoas depois... Até isto tem depois uma porta que isto fechava-se. Tive a sorte nessa época, porque era a primeira... Tinham acabado de fazer as obras no MAT e a minha exposição coincidiu com essa obra e foi pensada, ou seja, porque nós tínhamos direito... Ou seja, há um acesso direto a uma casa de banho. Portanto, as pessoas tinham... Nunca mais, obviamente, depois voltaram a fechar a parede, mas tínhamos aqui uma porta para a casa de banho, as pessoas tomavam banho, tinham a sua casa de banho privativa. Mas estávamos a falar do jardim, a ideia do jardim, e dessas tonalidades de azul que me interessava, não é? É entre um céu que vai entre o céu e o mar, ou uma coisa qualquer que me interessava. Depois pedi a um amigo meu, arquiteto paisagista, para pensarmos desculpem. Como é que se chama o que trabalha com o Carrilho da Graça? Agora também não me lembro. Sim, peço desculpa, vou lembrar-me, estou até envergonhada que não me lembrar do nome dele, gosto tanto dele. O Vítor Baramar Diniz, muito obrigada, Zé Miguel. Foi com o Vítor, ele foi extraordinário, percebeu perfeitamente, eu tinha-lhe quase que eu estava a encomendar um jardim à italiana, e exatamente eu tive a sorte dele perceber e de me criar isto que vocês veem, que é feito, esta parte que bordeja, no fundo, este espaço, chama-se Cinzeiro 8, este espaço. É quase uma ideia de jardim oriental, não é? Não, mas eu, na verdade, pronto, obviamente, mas não era isso que eu queria, não era bem um jardim oriental. Ele aproveitou os carris onde passavam as vagonetes para marcar o limite, e isto é feito com cortiça. Depois, tudo isto foi imenso. Trabalhei imenso em produção, que é uma coisa que eu adoro. E, como é que eu ia produzir isto? Esta coisa, eu falei com umas dezenas de parceiros para pormos isto em pé. A Amorim ajudou-me com a cortiça, ajudou-me em várias coisas. Mas interessa-me eu dizer-vos que estes parceiros que entraram aqui neste projeto são realmente, foram escolhidos a dedo, e
e cada um teve uma função específica no sentido em que me apoiou e que compreendeu o que eu queria fazer. Portanto, mas como é que nós juntamos tudo isto? Como é que nós juntamos o mundo da arte e o mundo da economia? Não é? E estes parceiros assim. E o que vêem, desculpem, agora isto ficou assim um bocadinho pequenino, não sei porque. Eu ia pedir para falares um pouco dos ecrãs. Dos ecrãs. Estes são quadros serigráficos, portanto, o que eu pedi, eu encomendei quadros serigráficos feitos com uma tela amarela e quando foram serigrafados têm um produto e ficavam em verde, portanto, e eles estão todos serigrafados com os objetos que estão dentro deste espaço. E é isso que me interessa, é um bocadinho uma tautologia, não é? Este era uma representação dos próprios objetos. Mas é alguma coisa que está aí entre o processo de representação, porque é o dispositivo que permite imprimir, ou que permite serigrafar ou estampar, digamos assim, estampar não será a palavra, esses objetos que existem enquanto objetos, enquanto registro fotográfico da tela que é emulsionada e a tela, digamos que fica ali numa fronteira, exatamente. Sim, mas interessa-me, acho que essa peça é assim extraordinária. Depois vêem aqui no fundo, aqui são ecrãs, e esses ecrãs são filmes de Super 8 que fiz numa aldeia que se chama Sesures, da Beira Alta, onde a minha família tem uma casa e vinhas, e interessou-me essa relação, no fundo, ao que é... São janelas para a natureza, não é? Janelas para um outro mundo, que não seja um mundo aqui. E a título de curiosidade, não sei se alguma vez perguntei isto, e as reações dos teus ou dos vossos hóspedes que se instalavam por 48 horas? Não estás a ver. Foi das coisas mais extraordinárias. Eu nunca quis... Eu fui a primeira pessoa que ficou lá, não é? Para experimentar como é que era, claro. para ver o que é que era, o que as pessoas, o que é que podiam sentir as pessoas, se aquilo era confortável ou não. Era estranhíssimo. Depois tive várias peripécias com os guardas noturnos. Bem. Sim, sabes, porque eles estavam em guarda noturno, claro, não é? E não iam dormir, iam querer dormir e eles a passearem pelo museu a fazer imenso barulho. Bom, os seguranças a fazer a ronda ao museu? Sim. Mas eu nunca pensei que estas pessoas que ficaram aqui, na verdade, ficassem mesmo lá 48 horas. E o mais engraçado é que, tirando, penso eu, não sei, talvez 3 pessoas ou uma coisa qualquer, o resto ficou lá, montou música, instalou-se. Eu não expliquei um dado importantíssimo. As pessoas estavam instaladas aqui, mas os visitantes normais do museu vinham aqui ver. Então era interessantíssimo que as pessoas que estavam instaladas aqui durante 48 horas explicavam ao visitante casual o que é que lá estavam a fazer. Eles próprios eram os performers. Portanto passamos do conceito para uma ideia de tableau vivant e para o performer, que é um performer que se inscreve pelo Airbnb. Exatamente. Não, mas eu tinha feito, inscrevia-se pelo Airbnb, mas havia um open call a partir do iFlex. Não é? Pronto. Portanto, isto aqui não era assim uma coisa assim. Então também convém falar um pouco sobre isso, porque assim, quando falas do Airbnb como usando essas ferramentas, usaste também o iFlex. Sim, claro, como todas as ferramentas. O iFlex, digamos que será a ferramenta mais global para o mundo artístico. Para o mundo da arte, da arquitetura, da educação, etc., nas várias plataformas. Sim. Okay. Foi um iFlex. E depois, a partir daí, mas isto era 25 euros por noite, portanto as pessoas pagavam 50 euros e eu tive russos que eram músicos, mas que também vinham ao festival, já não me lembro, não sei o quê, Nós Alive, ou assim. Portanto, aproveitaram tudo, fizeram tudo, não é? Ficaram dentro do museu, dentro de uma instalação. Isso aqui é o all-in-one da experiência artística. Não é? Sim, e tive... sim, foi extraordinário. Eu acho esta coisa. Isto é mais uma vista deste lado e só assim rapidamente. Há um outro detalhe que, antes de passarmos um pouco à frente, mas há um outro detalhe que é no final do projeto
grande parte dos objetos desta casa que tu construíste dentro do museu entraram de novo na esfera da economia, porque estavam todos disponíveis para serem adquiridos ali mesmo. Pronto, era assim, a ideia era exatamente essa. Havia uma tabela Sim. não se chama uma tabela, chama-se um pressário. Claro. Sim, e tinha um pressário. Pressário que será uma tabela. Sim, mas pronto, mas tinham uma coisa. E as pessoas podiam comprar o que lhes apetecesse. E havia ainda uns almoços que eu fiz e que as pessoas se inscreviam para vir aqui assim almoçar comigo e falávamos a coisa. Foi muito divertido. Muito divertido, adorei. Adorei este projeto. Eu gostava só de vos mostrar aqui, a ver se consigo ainda. Temos um bocadinho de tempo ou passamos para outro projeto? Temos Não, eu só queria mostrar este projeto da casa, já agora. Sim. Só para ficarem aqui muito rapidamente, o site é este. É o site, exatamente. Sim, o website. não sei se conseguimos então ver. Este é o site da casa, chama-se Ana Pés Quiroga Home, e Breviário do Cotidiano, Cardinal 8, os regimes acumulativos dos objetos e as suas determinantes. Bom, é bom identificar que agora estamos a falar da tua casa. Da casa. É o primeiro projeto de onde parte depois este... E isto está dividido por categorias. E nas categorias, tem, por exemplo, livros, bric-a-brac, mas eu gosto sempre de mostrar este confeccionar e servir. Uma vista particular de Lisboa, Pombalina, não é? Sim, moro na Baixa e, por exemplo, nos acessórios, tem aqui diversos acessórios e são assim as fichas. Mas vamos ver se conseguimos abrir e cada objeto destes tem então uma identificação. É a partir deste site e deste inventário e deste índice, diria eu, que é construída a exposição do arquivo municipal Sim. Que era muito impressionante enquanto arquivo posto a olhar ao público, arquivo materializado e não no website, porque estendia-se por toda a extensão para dar uma ideia das diversas categorias e das centenas de objetos. Uma pessoa pode possuir, não é? Sim, independentemente da casa ser grande, maior, mais pequena. Sim. Estas categorias todas estavam... Essa exposição foi a que eu vendi, portanto, aquilo entrava tudo numa grande caixa em pele e foi a que eu vendia para a coleção do Estado. Essa coisa, sim. Muito obrigada por terem visto. Adoro essa caixa, acho uma caixa mágica. Falamos sobre isto? Sim. Queria-vos mostrar, este é o meu último projeto. Aliás, de que tu tiveste ganhaste um financiamento concorrente para realizar este projeto? Sim, até por diversas vezes. A primeira vez que chama-se Deca Casaeres, e a primeira vez que eu recebo um apoio para trabalhar este tema foi do Criatório do Porto. Começo a trabalhar aí em 2018. É um tema que sempre me interessou e que tem um tema que... Sim, e que me vai continuar porque é também o tema do meu pós-doutoramento. Mas também é um tema autorreferencial, que tem a ver com ligações históricas que tu tens por via familiar, por herança familiar e por experiência quase que do contar de boca à orelha. Exatamente, não é? Então, este tema, Deca Casaeres, foca um acontecimento da história de Espanha, da Guerra Civil Espanhola, e eu trato a Guerra Civil 1936-1939, e o que eu trabalho é, dentro da problemática da Guerra Civil, eu trabalho uma pequenina parcela que são os exilados, as crianças exiladas, e são cerca de 30 mil, que são exiladas, que saem de Espanha e que vão maioritariamente para a França, são 20 mil
que vão para a França, e o resto são divididos entre o México, a Inglaterra, a Bélgica, a Suíça, a Noruega, Dinamarca, e eu trato o último grande contingente que vai para a União Soviética. E essas são 2.895 crianças. E dentro destas 2.895 crianças vai a minha mãe e a minha tia. A minha mãe tem 4 anos e vai fazer 5, e a minha tia tem 5 anos e vai fazer 6. Quero-vos dizer só, para quem não está familiarizado com a Guerra Civil Espanhola, a Espanha era a segunda, tem um regime republicano, é a Segunda República, uma república bastante frágil, ainda a tentar organizar-se, e de repente o general Franco subleva-se e faz um golpe militar, e aí começa então a Guerra Civil. Nesse sentido, imaginem, são milhões, não é? E agora é um problema imenso em Espanha. Durante muito tempo é um tema bastante tabu, enquanto Franco está vivo, não é? E mesmo depois, com o rei Dom Juan Carlos, ou com esta nova monarquia, ainda estão, e com esta também recente democracia, ainda estão todos a perceber o que é que vão fazer com esta memória histórica, não é? Nesse sentido, tudo isto não é exatamente frágil, não é fácil de falar, tudo isto é frágil, porque são as próprias famílias que lutam entre elas, uns republicanos e outros fascistas ou franquistas, nacionalistas nesse sentido. Criam regimes diferentes. E a minha família é também uma dessas famílias dividida. De um lado temos republicanos, do outro lado temos nacionalistas. Nesse sentido, só para estarmos todos familiarizados com este tema, e porque todos mais ou menos conhecemos a grande obra de Pablo Picasso, que está na Rainha Sofia e que se chama Guernica. E Guernica é a obra em que ele faz em 36, porque Guernica é uma vila pequenina naquela altura, e que tinha sido bombardeada. É a primeira vez que acontece um bombardeamento desta escala. Ou seja, como é que o próprio indivíduo que quer chegar ao poder bombardeia o seu próprio povo? É de uma brutalidade, não é? De uma crueldade inenarrável. Considerando que vai pedir apoio, obviamente, a Mussolini e à Alemanha. E é a primeira vez, esta Legião Condor, é a primeira vez, no fundo, pensa-se hoje que é um ensaio para este grande massacre que vem a Alemanha a ocupar todo o espaço europeu com esta violência da guerra. Portanto, nós tínhamos saído de uma Primeira Guerra Mundial que as pessoas tinham ficado, toda a humanidade tinha ficado, não é, ainda incrédula. E não tinha passado sequer meio século. Sim, e não tinha passado. Portanto, há pessoas muito recentes, vivas, não é? Ainda a se terem saído de uma Primeira Guerra Mundial, onde utilizam gás mostarda, que é uma coisa que ninguém percebia, o que é que era morrer com um gás que ninguém vê-se mal, não é? Quase que estamos outra vez com esta pandemia, não sabemos lidar com isto, e de repente vem uma guerra civil e essas problemáticas são fortíssimas. Voltando outra vez a estas crianças vão acompanhadas por 140 adultos, deles médicos, enfermeiros, auxiliares, professores, a grande maioria são professores, e que acompanham estas crianças porque vão ser divididas por 16 casas, no fundo, que se chamam casas de ninhos, mas que são colégios internos. E a minha mãe acaba por ir parar à casa número 16, em Kherson, onde a minha mãe e a minha tia, obviamente, vão as duas juntas, nesse grupo de 170 crianças e professores, e Kherson hoje em dia pertence à Ucrânia. E ela tem 10 anos, portanto passaram-se 6 anos, e a pior parte é que de repente
saem de uma guerra civil, em que era suposto, a guerra acaba em 39, e era suposto essas crianças voltarem. O que acontece é que Stalin não entrega as crianças a um regime fascista. Então abre-se aqui um fosso enorme de famílias a fazerem uma pressão enorme para receber os filhos de volta e não há contacto. Quebra-se o contacto diplomático, portanto é uma coisa tenebrosa, não é? E elas ficam. E essas crianças ficam, não é? Essas crianças, que a mais nova tinha 4 anos e a mais velha tem 15. Em 41 há a invasão alemã à União Soviética. A Segunda Guerra Mundial, então aí, em toda a força, então estas crianças que já tinham passado uma guerra a cair em bombas, não é? E isso tudo, porque ainda por cima a minha mãe e a minha família é do País Basco, estão a meia dúzia de quilómetros de Guernica, estão em Bilbao, a caírem também bombas, tudo aquilo é ser... a fugirem todos e, de repente, voltam outra vez a fugir quilómetros e quilómetros e quilómetros, com crianças a morrer e os nazis a descerem de paraquedas assim ao lado. Estás a ver? Ali no Castelo de São Jorge e as crianças estão aqui. Pronto. E são meses de viagens em comboios, a pé e assim até à Sibéria. Bom, isto é assim um pequeno encurtar disto e para vos mostrar sobre este tema o que é que eu faço. O que é que me interessa materializar? Eu materializo logo isto com o neon vermelho, DECA caça-aéreas. Vou fazer aqui espera. Para tentarmos abrir um espacinho para alguma questão que... Sim, desculpem. Agora que estamos em casa, aliás, estamos em casa desde o início, não é? Portanto... Aqui uma peça em feltro, mas interessava materializar isto com este material, este feltro é uma... As crianças usam muito isto nas aulas de trabalhos manuais ou dos ATLs. Isto é a visão, uma visão geral desta exposição e das peças que eu incluo. O outro lado, isto são objetos, a partir dos objetos que a minha mãe traz quando volta, é que eu não vos disse que a minha mãe volta só 20 anos depois. Pois. Isto é brutal. A minha tia fica 50 anos, só volta nos anos 90. Nunca pôde sair. Claro, sim. A tua mãe sabia? Sim, ainda mais complicada a coisa. Fiz um pequeno vídeo e materializei assim, através das cores da bandeira da República Espanhola. Sim, rapidamente. Numa das paredes eu escrevi mamã, mas interessava-me este lado assim, no ébios e infinito. São fotografias que eu ampliei de um álbum que a minha mãe trouxe das imagens dela, a minha mãe em todas as fotografias. Aqui assim embaixo, a minha mãe formou-se em medicina em Moscovo, tem aqui uma criança. São os objetos que eu depois desenhei e agora passava para uma outra peça e que é esta e que me interessou também materializar desta maneira, que é uma trincheira. E nesta trincheira eu escrevi slogans, desculpem, isto não está nada bem. Olha, agora não correu nada bem. Isto não era assim que eu ia fazer. Mas aproveitámos e vimos mais coisas. Da trincheira que era aqui. Eu ia-vos mostrar. Sim. Isto é as frases em que depois cada uma destes sacos da trincheira tem em grafite, não é? Eu fiz uma serigrafia. Pronto, uma máscara e quase como um stencil. Um stencil, era a palavra que eu queria. Obrigada, João. Fiz um stencil, isto são as frases. E interessava-me este tipo de frases, porque são slogans, e são slogans políticos, não é? São gritos, no fundo, de alerta. E pronto, e tenho estado a materializar assim estas temáticas. Só antes de abrirmos algumas questões, estas sacas que constituem a parede da trincheira, inclusive são objetos que na galeria são vendidos individualmente. Sim, interessava-me isso. Ou seja, voltamos outra vez à questão
que é muito presente no teu trabalho, das relações económicas, que depois estratificam tudo o que são relações sociais, relações de empatia e tudo mais. Muito bem, eu creio que pode ser a altura para abrirmos alguma questão que queiram pôr, seja aqui presencialmente, seja de quem está a acompanhar-nos online. E era talvez, sei lá, o que é que tu sentias, qual era a relação com a tua mãe, ou o que é que ela te comunicava dessa vivência que ela teve na Rússia e dessa, que eu depreendo que foi uma dificuldade de voltar para casa e essa dualidade entre as duas casas dela. Sim, na verdade tem 3 casas a minha mãe. E esta ideia de que a caça eras é uma problemática sobre a identidade. A quem é que se pertence? Quando nós pensamos nos exilados ou nos migrantes, nós temos sempre ideias um pouco, talvez não reais, essas ideias. Porque eu penso que o que acontece e o que eu estou a trabalhar, para chegar à tua pergunta, está bem, Cristina, é que tem a ver com a ideia de pertença. Essa ideia de pertença, uma das perguntas que toda a vida eu ouvi fazerem à minha mãe, portanto, estando eu ao lado, é: a senhora não é portuguesa, pois não? A senhora não é portuguesa, pois não? É brutal. Porquê? Porque ela ainda tem um sotaque espanhol. Ela, quando estava na Rússia, eles foram educados enquanto espanhóis, e é uma educação privilegiadíssima que tiveram. Portanto, tiveram desde o professor de balé até ao pianos e... Não, quer dizer, realmente foi uma coisa espantosa aquela educação, mas os soviéticos estavam a querer fazer uma elite, não é? Claro. Construir uma elite, claro, para voltarem, e portanto isto é tudo altamente ideológico, mas toda a educação é ideológica, não é? Mesmo a nossa... Fomos compreendendo também. Sim, também, isso. Mas o que é interessante é pensarmos que estas crianças todas, que depois já não são crianças, 20 anos depois, não é? São sempre lhes dizem: vocês não são russos, são espanhóis. Essas pessoas voltam, como a minha mãe, em 57, para a Espanha, e de repente o espanhol, e sempre tiveram professores espanhóis, também já não era o espanhol de Espanha, não é? Porque nós sabemos, nós vemos os nossos imigrantes, ou vemos qualquer outra pessoa que vai e que trabalha em França, Suíça, Brasil, não sei o quê, e traz um pequeno sotaque, há uma pronúncia. Há processo não é? da culturação e processo de transformação. Sim, exatamente, é um processo de transformação, óbvio, não é? Mas nós que estamos aqui, nós percebemos perfeitamente as nuances do português. E nós já percebemos as nuances sobre o Porto, sobre o Algarve, sobre até às vezes da margem sul, não é? E há aqui este fio, não é, terrível, que é que nós dizemos uma palavra e automaticamente incluímos essa pessoa com quem estamos a dialogar, se não a conhecemos, e nós colocamos-la numa categoria. Agora imaginem... Muitas vezes preconceituosa, muitas vezes que é preconceituosa, vai obliterar qualquer possibilidade de integração, que é preconceituosa. Muitas vezes de exclusão. Claro que é preconceituosa, e todo o preconceito é exclusivo. Portanto, não é exclusivo, cria exclusividade, cria exclusão, não é exclusividade, cria exclusão, cria uma fronteira. Então, essas pessoas chegam à Espanha e realmente eles não têm o espanhol de Espanha. E o espanhol de Espanha é variadíssimo, não é? Não é um espanhol... Mas, apesar de tudo, eles não são de nenhuma província. Portanto, há ali logo um problema. Depois, essas pessoas foram altamente perseguidas porque o Plano Marshall e os americanos estão em força em Espanha, e o que é que... São eles, aliás, que fazem muita
força. Bom, enfim, este é todo um problema diplomático, as Nações Unidas, isto vamos acabar, não é? Sim, Daqui a rapidamente. pouco vamos Sim. acabar. Isto por acaso era a minha agenda que está aqui no bolso a chamar por mim, mas... Então, mas pronto, é só assim, brevemente, só para vos dizer que... É o breviário do meu cotidiano a entrar na casa. na minha. Só para vos dizer que a CIA está com toda a força em Espanha e estas pessoas vêm e são altamente perseguidas e politiciadas e tudo isso. E, de repente, a minha mãe tem a sorte de casar com um português que estava em Madrid, onde conhecem-se no hospital, e realmente encontram uma terceira casa. A terceira casa que é Portugal, não é? Portanto, e tudo isso, e essa ideia de que uma pessoa, ainda hoje, 63 anos depois, que a minha mãe está em Portugal, ainda continua a dizer a senhora não é portuguesa. Imaginem, a minha mãe escreve um português maravilhoso. Toda a vida trabalhou no Estado, a tratar, sabes, de doentes e tudo isso. Chegou ao topo da carreira nos serviços. É quase que aquela questão das grandes narrativas de que a tua mãe, ou seja, não tendo uma raiz, não tendo, digamos, com lugar, essa grande narrativa parece que não se desenvolve, tendo uma narrativa fragmentada. E por isso mesmo, essa pergunta que tu pões no certo ponto de vista. Mas isto para chegar à Cristina e que lhe dizer que realmente a minha mãe nunca quis, é uma coisa recentíssima, eu nunca pude trabalhar este tema. Claro que nós sempre falámos disto, sabes, sempre cantámos as canções, sempre sabemos estas coisas todas, mas na verdade a minha mãe proibiu-me de trabalhar isto, de trabalhar a vida dela. Desculpem. E, de repente, há muito poucos anos, desde 2017, ela deixa-me, abriu-me uma janela para eu começar a entrar aqui. Portanto, é uma coisa recente. Mas também é uma confirmação desse caminho de atenção e de reflexão que tu fazes sobre o cotidiano, que eu dizia no início, o teu e os cotidianos que se agregam ao teu cotidiano, nas tuas relações. Foi uma conversa ótima, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, quem está presente e a quem está não ausente, mas presente no éter da web. Muito obrigado a todos.